Bom dia a todos. Eu sou o professor Alex Nina. Sou graduado em Administração e Geologia, em Gestão de Finanças, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutor em Desenvolvimento Sustentável. Sumário da aula. Nós falaremos do comércio exterior, importância do comércio exterior, riscos e do risco Brasil, medições do risco Brasil, a cotação do dólar, o EMB, o CDS e o rating, consequências do aumento do risco Brasil, tanto sociais como para as empresas, e mecanismo de proteção ao risco Brasil, que são os hedges cambiais e a diversificação. O objetivo geral é compreender a importância do risco Brasil para o comércio exterior. Já os objetivos específicos são reconhecer a importância do comércio exterior para o desenvolvimento socioeconômico, conhecer os principais métodos de mensuração do risco Brasil, identificar os principais mecanismos de proteção ao risco Brasil adotados pelas empresas e investidores. Tranquilo, pessoal? Comércio exterior. É o comércio feito entre organizações de países distintos. Então, seja entre empresas de países diferentes, entre poderes públicos de países diferentes, ONGs. O importante é que as organizações sejam de países distintos. Ele tem sua base teórica na chamada vantagem comparativa das nações, que foi preconizada pelo economista clássico David Ricardo lá no século XVIII. Então vamos dar um exemplo hipotético para vocês entenderem o que é essa vantagem comparativa. Imaginem duas empresas, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil. E só dois produtos, para facilitar nosso exemplo, que elas produzem, que elas podem produzir, que são o smartphone e soja. E a gente vai medir a capacidade produtiva delas em reais, para você ter o mesmo parâmetro para avaliar os dois produtos. E aqui é a capacidade produtiva total. Então, se a empresa americana se dedicar integralmente ao smartphone, ela vai produzir 30 mil em smartphone. Se dedicar integralmente à soja, vai produzir 20 bilhões, melhor dizendo, em soja. A empresa brasileira, com dedicação total em smartphone, vai produzir 10 bilhões em smartphone. Com dedicação total em soja, ela vai produzir 30 bilhões em soja. Tá? É claro que eles podem pegar um meio termo. Cada empresa pode produzir metade de cada um dos produtos ou um outro percentual. Vamos pegar o primeiro exemplo em que cada uma produz para o seu próprio país e não existe o comércio exterior entre elas, e cada uma vai produzir para atender a demanda metade em cada produto. Então a empresa americana resolve produzir 15 bilhões em smartphone e a empresa brasileira 10 bilhões, a empresa americana, perdão, e mais 10 bilhões em soja, totalizando o total de produção de 25 bilhões. A empresa brasileira vai produzir 5 bilhões em smartphone e 8 bilhões em soja, totalizando 13 bilhões de produção. Perceba que a produtividade global é de 38 bilhões. A vantagem do comércio exterior, pessoal, tá que eles podem trocar entre si esses produtos. E aí cada um vai se concentrar naquilo que é melhor. Mas vocês estão vendo aqui que a empresa americana é melhor tanto para a produção de smartphone como de soja. Acontece que existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Se a gente igualar aqui a produção de smartphone da empresa americana, se forem 10 bilhões de smartphone produzido, vão ser aqui quase 7 bilhões de produção de soja que ela vai abrir mão. Porque é assim que se mede o custo de oportunidade. Quanto que a empresa brasileira vai produzir 10 bilhões de smartphone, abre mão de 16 bilhões de soja. Então a empresa brasileira tem maior custo de oportunidade para produzir smartphone. Nesse caso, é melhor para a empresa brasileira focar na produção de soja. E a empresa americana também vai ter maior custo de oportunidade para produzir soja. Então é melhor ela focar na produção de smartphone. Então o que é que vai acontecer? Cada empresa vai focar na produção daquilo que é melhor e depois vai comercializar com a outra empresa para atender a demanda dos respectivos países
a sua produção, para ter também o outro produto. Então, olha só, a empresa americana focando em smartphone, ela vai produzir 30 bilhões de smartphone e digamos que ela troque com a empresa brasileira esses 15 bilhões e fique com 15 também. E a empresa brasileira vai produzir 16 bilhões em soja, e sendo que 8 vai ficar com ela e 8 vai ficar com a empresa americana. Eles fizeram essa troca de 15 bilhões de smartphone com 8 bilhões em soja. E aí vocês percebem que a produção global aumentou. Só que vocês podem estar perguntando assim, professor, mas a empresa americana não vai querer fazer isso, porque ela saiu no prejuízo. A situação anterior ela tinha 25 bilhões em produção e agora ela está só com 23. Só que essa proporção ela pode ser diferente. Pode ser que a empresa americana, aqui vou dar um exemplo, resolva ficar com 17 bilhões em smartphone e não 15, e dê 13 bilhões para a empresa brasileira. Percebam que para a empresa americana, em troca também ela vai receber, ao invés de 8, 10 bilhões em soja. Percebam que essa empresa americana ela ficou com 17 bilhões em produção. E a empresa brasileira, mesmo assim, ficou com 19 bilhões, que foi acima do que ela tinha na situação de ausência do comércio exterior. E a produtividade global cresceu de 38 para 46, beneficiando, nesse caso, ambas as empresas. É por isso que o comércio exterior ele é benéfico para todas as partes. E se vocês pegarem desde lá das grandes navegações, ele vem crescendo. Aqui um gráfico mais recente que você vê que esse crescimento, essa tendência de crescimento desde 2005, com algumas quedas sim, durante o período de crise financeira. Aqui é a crise de 2008 e aqui a crise mais recente da Covid. Mas tirando essas crises, você tem uma tendência de crescimento aqui do volume de exportações globais de mercadorias. Qual a importância então do comércio exterior? Ele traz equilíbrio macroeconômico e crescimento do PIB dos países, do Produto Interno Bruto dos países, que é a quantidade global de produção no país, né? Aplicação dos mercados consumidores, ampliação dos mercados consumidores para empresas nacionais. Então a empresa não vai vender só para pessoas daquele país, ela vai poder também vender para pessoas de outro país, então tem um leque maior de consumidores. Você tem ganho de escala e aumento da produtividade, porque a empresa vai se concentrar naquilo que é melhor, que ela faz de melhor. Ela pode adquirir insumos de outra empresa em outro país que produz a um custo mais barato. E aí você reduzindo o custo, você pode ter aumento da produção e, consequentemente, ganho de escala. Assim também como maior eficiência e competitividade em custo, tá? Porque você vai aproveitar o que cada fornecedor vai ter de melhor ali para te oferecer, se concentrando naquilo que você consegue agregar mais valor também. E outra consequência é cultural, porque você tem aumento do contato entre povos de diferentes etnias e culturas. Algo que não é meramente econômico, mas que é bom também. No mundo que você precisa ter mais paz, você precisa ter maior diálogo entre as pessoas, você ter a relação comercial entre empresas de países diferentes, é algo positivo também por esse lado. Pessoal, vamos falar dos riscos então desse comércio exterior. A gente falou os pontos positivos. Agora, quais são os riscos? Primeiro são riscos comerciais, que são análogos àqueles riscos que existem entre empresas e organizações que atuam no mesmo país, comercializando produtos no mesmo país. Então você pode ter atrasos no pagamento e não pagamento do importador, pelo importador, né? Falha na entrega e embarque, ou não entrega, embarque, ou bem do serviço negociado. Recebimento pelo importador de mercadorias com defeito. Então, tudo isso aqui são riscos comerciais, alguns exemplos dele que você pode ter. Mas isso acontece, de certa forma, em qualquer mercado, né? Independente de você estar comercializando no exterior ou no mercado interno.
Agora que a gente está comercializando no mercado estéreo, a gente tem mais outros dois riscos que são importantes. Primeiro são os riscos chamados políticos, que são as políticas governamentais, e os riscos extraordinários, que são guerras, revoluções, greves, lockouts, comoções civis e desastres naturais. Esses riscos guerras, revoluções, desastres naturais, entre outros, tá? Esses dois tipos de risco perfazem o que a gente chama de risco país, porque eles são altamente dependentes de políticas adotadas pelo poder público. Então, os riscos políticos, isso é o próprio conceito, alguns autores consideram somente como esses como risco país e excluem riscos extraordinários, mas eu entendo também, já é uma opinião mais minha, tá, pessoal, que os riscos extraordinários também fazem parte do risco país. Afinal, quem decide declarar uma guerra? Não é o governo do país? As revoluções que acontecem não são geralmente protestos contra o governo? Os próprios desastres naturais, eles têm muitas implicações políticas, quando a gente fala de prevenção de desastres naturais, por exemplo. Então, esses dois, eles podem ser englobados dentro do risco país. Risco Brasil agora. A gente tem que entender que risco para país é uma categoria ampla, que inclui o risco de qualquer país. Então, o risco Brasil é um tipo de risco país. Assim como existe o risco Argentina, o risco China, o risco Estados Unidos, o risco Rússia, e assim por diante. O risco país indica o grau de instabilidade econômica e política e financeira de um país. É uma avaliação a respeito do risco de crédito do país diante do cenário político, fiscal e econômico de uma nação, ou seja, o risco dele dar um calote ali nos seus investidores. É uma importante análise, um parâmetro de análise quando se pretende investir em determinado país, seja na renda fixa ou na renda variável. O que são isso? Vamos entender aqui com uma tabela que sintetiza para a gente. A renda fixa, pessoal, inclui os títulos públicos, a poupança e o CDB, que são títulos públicos. São títulos que você compra do governo e ele vai te pagar por isso, em juros, né, com um determinado prazo. Então você empresta dinheiro para o governo. A poupança, você está emprestando dinheiro para o banco, ele está te pagando, e o CDB também para o banco. Geralmente os bancos compram títulos públicos também para dar uma garantia para os seus investidores. Isso aqui, pessoal, vai ter uma garantia de rentabilidade, nominalmente falando, muito alta. O que significa nominalmente? Você não está levando em conta a inflação. Se você pegar o dinheiro e colocar no poder público, tirando algumas situações, o dinheiro sempre vai estar rendendo, sempre vai estar correndo uns juros. É diferente de você comprar uma ação, por exemplo. Você pode comprar hoje e amanhã ela cair. Aqui não, sempre o seu patrimônio investido vai estar subindo. O que pode acontecer é da inflação estar subindo a um ritmo maior do que a subida do título, o que acontece com a poupança, de fato. Tá? Aí já está falando de rentabilidade real, não nominal, mas nominalmente falando, você sempre vai ganhar. Só em algumas situações que você pode perder quando você antecipa lá o resgate de um desses ativos. Flutuação. Baixa ou muito baixa, então não é como no mercado de ações que fica variando, não, aqui vai ser sempre subindo, mas num ritmo ali, não tem como cair, por isso que a flutuação é baixa. O risco também é baixo, é considerado baixo ou muito baixo, tá? O risco geral da renda fixa. O risco que tem é do país dar um calote, do poder público dar um calote, a grosso modo, já que esses outros também derivam dos títulos públicos. Aí vai depender do país. Se for o Brasil, é razoável. Se for a Venezuela, é um risco muito alto. Se for os Estados Unidos, é um risco mais baixo do que o Brasil, por exemplo. O retorno de longo prazo, em termos de tendência, a gente está falando aqui de mais de 10 anos, tá? Ele tende a ser pequeno. Isso é que mostram os estudos acadêmicos e também os próprios investidores profissionais, eles sabem disso, né? Que aqui você está buscando, nesse tipo de investimento, muito mais diminuir risco do que buscar um retorno de longo prazo. Já a renda variável, você tem como exemplos as ações de empresas e as criptomoedas. Também, outro exemplo, existem outros tipos, né? Mas esses aqui são os que as pessoas mais conhecem.
A garantia de rentabilidade é baixa e média, como eu falei. Você pode comprar uma ação, a criptomoeda hoje e amanhã ela cair. Então não é garantia de que você vai ter rentabilidade nem do ponto de vista nominal. A queda pode ser ainda maior se você considerar o efeito da inflação. A flutuação é média alta, porque também ela pode subir muito, então ela fica caindo e subindo toda hora, por isso que ela flutua. O risco já é média alto, porque existem vários tipos de ações também, que umas podem ser mais arriscadas que outras, e as criptomoedas no geral são consideradas mais arriscadas que as ações de empresas. Porém, o retorno de longo prazo, perdão, ele tende a ser médio a alto. Detalhe, pessoal, quando a gente fala em retorno, a gente está falando tanto do ponto de vista positivo como negativo. Ou seja, um retorno negativo é um grande prejuízo. Você pode ter um grande prejuízo investindo em criptomoeda, por exemplo. Ontem o Bitcoin desvalorizou 5%. Ou você também pode ter um grande lucro, como já teve várias vezes que ela valorizou, ou uma ação na Bolsa de Valores também. Imagina o prejuízo do pessoal que investiu nas lojas americanas, né? Mas ela também pode dar um grande lucro, como foi o caso da Magazine Luiza aí nos últimos 10 anos. Então, só para exemplificar, o título público aqui investido nos Estados Unidos e no Brasil, aqui, disponível, perdão, pelo governo americano e pelo governo brasileiro. Imagina que os dois países estão oferecendo a mesma rentabilidade. Qual dos dois você vai preferir investir? É lógico que é nos Estados Unidos, porque lá é um país mais sólido. Os Estados Unidos nunca deu calote. O Brasil já deu calote historicamente e tem bastante estabilidade ali política fiscal, né? Então, para compensar isso, o governo brasileiro vai ter que sempre oferecer um retorno do seu título público maior do que o governo americano. Como está hoje, mais ou menos nessa faixa etária. O governo americano está oferecendo 6% ao ano e o governo brasileiro está oferecendo 14%. Porque se for de igual para igual, os investidores vão sempre preferir os Estados Unidos. Aí aqui pode ser que algum investidor com maior apetite ao risco prefira colocar seu dinheiro no Brasil, já que ele está pagando mais. O mesmo raciocínio, pessoal, é válido se for uma empresa que esteja atuando nos Estados Unidos e outra que esteja atuando no Brasil. Os investidores vão ver a previsibilidade de retorno financeiro delas, mas vão considerar sim o país onde elas atuam. Medição do risco Brasil. Existem 4 indicadores principais, que é a cotação do dólar, o EMB, o CDS e o rating. Nós vamos falar de cada um deles. A cotação do dólar é a medida mais simples para se avaliar a oscilação do risco país. Quando existe uma percepção de que o risco país está diminuindo, são atraídos recursos estrangeiros para o Brasil, ou seja, o Brasil está mais estável. O que é que os investidores vão fazer? Eles vão vender dólares para comprar reais e aplicar no Brasil. Com isso, o real se valoriza frente ao dólar. O contrário ocorre quando o risco país está aumentando. Ou seja, o dólar se valoriza. Frente ao real. Olha só um gráfico que mostra a evolução aqui da cotação do dólar ao longo do tempo. Isso aqui foi medido tanto em termos reais, que é essa verde, como em termos nominais, que é essa laranja. Vocês percebam que em termos nominais, desconsiderando a inflação, aqui até janeiro de 2020, nós estamos no maior patamar do dólar. Isso não mudou muito desde 2020, tá? Tá nesse patamar aqui de R$ 5. Tá um pouco menor, né? Mas não ficou abaixo de 5 no geral. Só que quando a gente considera a inflação, nós percebemos que muda. Que a maior taxa de câmbio aconteceu ali em 2002, quando ocorreu ali a primeira vitória de um governo mais trabalhista, né, a primeira vitória do PT. E aí os investidores temiam que o partido, que o governo fosse tomar medidas mais radicais do ponto de vista fiscal.
E aí você teve uma alta do risco país, a percepção. Sempre o mercado financeiro ele antecipa, ele tenta antecipar, melhor dizendo, os cenários políticos, econômicos das próprias empresas. Quando o governo começou, o primeiro governo Lula, né, entrou aí, os investidores foram vendo que ele não foi tão radical como o mercado estava esperando. Ele colocou economistas mais ortodoxos que fizeram uma política de menos gasto, de não tanto gasto público assim. Então, o risco Brasil de fato diminuiu aqui nos primeiros governos Lula, voltando a aumentar só com a crise financeira de 2008. Aí passou um período alto e voltou a cair depois que a crise foi passando, voltando a subir já no governo Dilma, sobretudo aqui com a recessão econômica provocada ali pelo governo, por medidas erradas do governo. Voltando a cair na gestão do Temer e oscilando, subindo um pouco na gestão do Bolsonaro e oscilando mais recentemente. Vamos lá, EMB. EMB significa Emerging Market Bond Index, ou seja, é o índice de mercados emergentes, calculado pelo JP Morgan, que é uma empresa para mercados emergentes. Comparando os juros dos títulos emitidos por governos de países emergentes aos juros dos títulos do governo americanos, que são os bonds, de igual período. O EMB+, é mensurado em base points, que se chama BPS. Cada 100 BPS equivale a 1%. Exemplo, se o EMB mais BR tiver ali em 800 BPS, isso significa que, em média, os títulos do governo brasileiro, em dólar, são negociados a uma taxa de juros 8% acima dos títulos de igual período do governo americano. Quanto maior for o EMB-BR, maior tende a ser o preço do dólar. Tem uma correlação muito forte entre as duas variáveis. A gente percebe nesse laranja aqui a taxa de câmbio. E aqui, isso aqui é a taxa de câmbio nominal, né? Isso aqui é o EMB. Então você percebe que os picos eles coincidem. Tá? CDS é o Credit Default Swap, que é um seguro contratado por investidores mais prudentes. Quanto maior a probabilidade de calote, maior será o prêmio custo do CDS. Então, os investidores mais prudentes eles contratam esse seguro. E se o país for muito arriscado, os preços do seguro vão ser maior. Então, o CDS é uma aproximação do risco de um país. E ele também é medido em BPS. Olha só o gráfico do CDS para o risco Brasil. Isso mais recente, desde a época do impeachment, ele estava alto, né, porque é justamente aquela situação lá de descontrole fiscal. Com o governo Temer ele foi reduzido. O governo Temer fez uma série de medidas, mas pelo menos uma das mais importantes foi ali o teto dos gastos públicos, teve maior controle ali dos gastos do governo. Isso deu mais credibilidade ao país. Com a eleição de 2018, você teve estabilidade, primeiro porque você não sabia quem ia ser eleito, mas continuou, de certa forma, um governo de direita econômica e o risco Brasil voltou a cair. Só que com a pandemia ele subiu, porque subiu para todos os países emergentes aqui, nesse momento. E ali ele caiu, mas ficou oscilando por causa que estava um ambiente instável e voltou a subir já no final da gestão do Bolsonaro, porque ele flexibilizou o teto dos gastos públicos e depois fez outras medidas que fez o risco país subir. Tá? Pessoal, geralmente o risco país, os investidores, como eles antecipam, ele sobe quando assume um governo, quando ganha, melhor dizendo, um governo de esquerda, e diminui quando ganha um governo de direita. Só que nem sempre isso continua com o tempo. A gente viu que lá no primeiro governo Lula,
o risco Brasil caiu. E aqui, já na segunda metade do governo Bolsonaro, o risco Brasil subiu. Então, nem sempre é isso que acontece. Às vezes é muito mais temor de mercado do que realidade. Rating é uma quarta medida aí de medição de risco país, é uma espécie de selo de qualidade que fornece aos credores uma opinião independente a respeito do risco de crédito da dívida de um país. Então, pessoal, o rating reflete a conjuntura do país de longo prazo e, portanto, tende a exibir estabilidade maior do que outras medidas de risco país. Então, quando a gente viu que lá que o dólar, o CDS, eles flutuam com os governos, aqui não, aqui tem a flutuação, mas ela costuma ser menor, porque ele mede não necessariamente quem está no poder, mas a questão estrutural do país. Como é que estão as leis, como é que estão ali a questão das instituições, da democracia no país, entre outras coisas. Que isso pode ser diferente do momento, né? A questão de Estado para governo. Por exemplo, o Chile, ele é um Estado mais liberal, considerando os países aqui na América Latina. Então, ele é estruturalmente de direita liberal, porém o governo atual é de esquerda. O Brasil, do ponto de vista econômico, ele é mais esquerda em relação ao Chile, estruturalmente falando. Mais recentemente nós tivemos governo de direita. Então você pode ter um país que é estruturalmente de esquerda e ter governo de direita, ou ao contrário. Tá? O que ele vai medir aqui é mais a estrutura do país. As principais agências de rating internacional são o Standard & Poor's, o Moody e o Fitch. Essas agências elas dão uma nota e elas também avaliam os bancos, tá? As empresas privadas. Mas no caso dos países, elas dão uma nota que pode variar de AA até C ou D, dependendo da agência. A Fitch varia de AA até D, a Standard & Poor's de AA a SD e a Moody de AA até CD. Então, algumas notas vão ser positivas, vão ser boas, que indicam que o país ali é um bom pagador. Então, os investidores vão ter mais garantias para investir nesse país. Já quando você tem uma nota negativa, você tem um país com grande risco de calote. Por exemplo, investidores em título do governo podem não ser pagos. E aí você tem um risco maior. Provavelmente eles vão oferecer também uma maior rentabilidade para compensar esse risco. Exemplo, a Argentina e a Venezuela sempre tiveram ali rates baixos, né, e consequentemente risco país alto. E já deram na sua história ali, vários calotes aos investidores de títulos. Assim também como quebraram ali, por uma questão do próprio governo, várias empresas. Então, essas empresas aqui, Fitch, Standard & Poor's, Moody, elas medem o risco país de forma mais independente. Consequências do aumento do risco Brasil. Você tem consequências sociais e consequências para as empresas. Vamos falar das consequências sociais. Elas ocorrem em cascata, tá? Uma coisa vai levando a outra. A primeira coisa que acontece quando o risco Brasil aumenta é a fuga de capital estrangeiro. Depois, uma redução dos recursos disponíveis, porque o investidor vai tirar o dinheiro do país, então vai ter menos recursos. E aí também você vai ter menos investimento na economia, você vai ter menos recursos para o governo e também para as empresas. Consequentemente, você tem menores índices de emprego, você aumenta o desemprego e aumenta ali a pobreza também. Outras consequências é que você vai ter um maior custo de capital. Por quê? Para compensar o aumento do risco do país, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros. Agora imagine que você é um empreendedor e o governo e você viu lá o fluxo de caixa projetado da sua empresa e viu que ela vai dar um retorno de 10% ao ano. Se o governo está te pagando em título público 6% ao ano, você pode preferir continuar com a sua empresa, que vai te dar um retorno maior. Mas se o governo está te pagando 14% ao ano, é mais vantagem você largar a sua empresa e pegar o seu capital e investir no título público, já que ele é menos arriscado, em tese,
e vai te dar uma rentabilidade maior. Então, por isso que quando você aumenta a taxa de juros, você desincentiva o empreendedorismo. Desincentivo ao empreendedorismo. Com menos dólares disponíveis, ocorre a desvalorização do real frente à moeda americana. Outra consequência é o aumento do preço das commodities e derivados, que são listados em dólar, porque você aumenta o dólar, aí você aumenta também a gasolina e, consequentemente, os custos em todas as cadeias de suprimento. Aí você gera inflação. Vocês viram o que aconteceu aí com o aumento do dólar na pandemia e também antes, lá com a greve dos caminhoneiros. A gasolina ficou mais cara, o preço do transporte ficou mais caro de produtos e aumentou o preço de tudo, inclusive dos alimentos básicos, que são importantes, sobretudo para as pessoas mais pobres. Então, a questão do dólar não é uma coisa que é importante só para quem quer ir para Disney, mas sobretudo para a parcela mais pobre da população, já que hoje o mercado está globalizado e o aumento do dólar faz com que tudo encareça, inclusive os produtos básicos. Consequência para as empresas. Relacionam-se, sobretudo, ao aumento da cotação do dólar. Podem ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de empresa. Olha só o exemplo da Petrobras, tá? Esse é o código de negociação dela na bolsa, aqui são as ações da Petrobras. Você percebe que ela vem subindo nos últimos anos. E isso aqui muito se deve à questão do aumento do dólar. Já que a Petrobras tem seus custos no Brasil, os custos dela são em real. Só que ela vende uma commodity, que é negociada em dólar. Então, quando o dólar aumenta, a gasolina também fica mais cara, ela vende para o mercado exterior e ela tem maiores receitas, consequentemente maiores lucros, e a cotação da empresa vai acompanhar o lucro no longo prazo. A M Dias é uma empresa que atua sobretudo aqui na região do Nordeste com venda de massas, né? Biscoito e também macarrão. E o principal insumo dela é o trigo, que é uma commodity também listada em dólar. Com o aumento do dólar, o custo de produção para M Dias fica maior. Como a receita dela é em real, ela não tem como repassar isso para o consumidor. E nos últimos anos aqui, desde 2018, na verdade, sobretudo com a guerra comercial dos Estados Unidos com a China e depois com a Covid, o dólar cresceu, os custos para a M-Dia ficaram maiores e isso impactou os resultados da empresa, fazendo com que as ações dela caíssem na Bolsa de Valores. Então, como é que a gente se protege desse risco Brasil, né? Tanto empresas como pessoas físicas? Isso aqui pode ser feito. São dois principais mecanismos, os hedges cambiais e a diversificação. Hedges cambiais são contratos que promovem uma trava no preço do dólar em negociações futuras. Então, o que é que eles servem? Eles aumentam a consistência do planejamento financeiro. Esse é o principal benefício. Existem duas ferramentas. O contrato a termo, que a gente chama de NDF, e as opções, que são mercado futuros e derivativo. Vamos falar de cada uma delas. Contrato a termo, NDF, que significa Non-Derivative Forward em inglês. É um contrato bilateral entre uma empresa e uma instituição financeira. Exemplo, uma empresa contraiu uma dívida de $100 mil para pagamento em 90 dias, no dia 17 de 1 de 2020, quando o dólar estava R$ 4,16. Ou seja, a chamada PTAX, que é a cotação do dólar, era 4,16. O total da dívida em dólar é R$416 mil. O total da dívida em reais, melhor dizendo. Porque, pessoal, as empresas, elas elas fazem muito contrato futuro. Eu sei que eu vou precisar daqui a um ano de tal quantidade de insumo, então eu vou comprar
mas eu estabeleço ali uma compra no futuro. Vou pagar e adquirir o produto no futuro. Se o dólar daqui a 90 dias subir 30 centavos, o que vai acontecer com a empresa? A dívida dela vai passar a ser 446 mil, ou seja, subiu 30 mil reais, o que vai comprometer o planejamento financeiro dela. Ela não sabe quanto é que pode subir essa dívida. A empresa pode fazer um contrato a termo com um banco garantindo um câmbio a R$ 4,20. Isso aqui é a trava que a gente chama. Então ela vai garantir com o banco que daqui a 3 meses ela vai comprar o dólar, vai comprar o produto com um dólar a 4,20. Ou seja, independente se ele subiu ou até mesmo se ele caiu, ela vai comprar nesse preço. A grande vantagem é dar previsibilidade financeira. Ela já sabe que, de fato, daqui a 3 meses vai sair 420 mil reais do caixa da empresa. Isso é muito importante para o planejamento dela. Olha só como é. Você tem uma empresa e um banco fazendo um contrato bilateral. A empresa se compromete a comprar 100 mil dólares a R$ 4,20 e o banco se compromete a vender 100 mil dólares a R$ 4,20. Você tem a PTAX de início do contrato, a PTAX de final, que é a cotação lá no final do contrato, e a trava. E aí você vai ter lucro para a empresa, ou prejuízo, que é igual a PTAX final menos a trava. Se a PTAX final for maior do que 4,20, a empresa lucra. Se a PTAX final for menor do que 4,20, o lucro vai para o banco. Vamos exemplificar isso aqui. Caso o câmbio aumente, o banco irá cobrir o valor. Então, olha só. Se a PTAX for a 4,30, a cotação lá no dia que eles firmaram, que eles fizeram para fazer a negociação, né, depois de 3 meses do contrato, o banco ele vai ter um prejuízo de 10 mil, porque ele vai vender um dólar a 4,20 quando o dólar está a 4,30. E a empresa teve um lucro de 10 mil reais com a operação. Em cima desse lucro vai incidir imposto de renda. Ele vai ter que pagar uma parte para o governo. Caso o câmbio diminua, a empresa irá ter que pagar o valor do acordo. Se a PTAX for 4,10, o banco vai ter um lucro de 10 mil, porque ele vai vender a 10%, a 10 centavos mais caro. E a empresa teve um prejuízo com a operação cambial, o qual ela pode usar para abater o imposto de renda dela no futuro. Tá? Se no futuro ela tiver aqui um lucro, ela pode usar esse prejuízo anterior para diminuir o imposto que ela vai ter que pagar. Então são essas as situações que a gente tem. Contrato futuro. São negociados em... É negociado em bolsa de valores. Né? Então, olha só. Uma empresa contraiu uma dívida de 100 mil dólares para pagamento em 90 dias no dia 17 de 1 de 2020. O dólar estava 4,16. Na bolsa está disponível um contrato futuro para daqui a 3 meses a 5 centavos por dólar com trava de 4,20. Ou seja, ela paga 5 centavos e daqui a 3 meses ela vai poder comprar o dólar a 4,20. Vai se assemelhar, pessoal, a um contrato a termo a 4,25, né? Porque ela vai pagar 5 centavos e depois mais 4,20. Observação: a empresa não está negociando necessariamente com uma instituição financeira, mas sim com outro investidor, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Olha só como fica nosso esquema. A empresa adquire a opção de comprar 100 mil dólares a 4,20 daqui a 3 meses.
ela pode optar por comprar ou não. Se o dólar estiver mais barato, ela não vai querer comprar a 4,20. Se tiver 4,10, ela vai preferir comprar a 4,10. Mas ela já paga antecipadamente 5 centavos para uma outra parte, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que se compromete a vender o dólar a 100 mil dólares a 4,20. Pessoal, o que acontece se essa pessoa física, por exemplo, der um calote? A empresa não vai ter esse dinheiro? Ela vai, porque quem está assumindo o risco é a corretora. Isso aqui é intermediado por uma corretora. O que acontece? A pessoa física vai ficar com uma dívida com a corretora, que vai correr seus juros, enfim, e a corretora paga a empresa. Então a corretora, junto com a B3 também, intermediando isso aqui, que vai assumir esse risco. A empresa adquiriu uma opção de compra, nesse caso do exemplo que a gente deu. Existem também no mercado opções de venda, que possuem função análoga, só que ela vai ser usada para proteger a empresa que vende dólar. Por exemplo, uma Petrobras, né? Vende em dólar. Nesse caso aqui, seria uma empresa que seria prejudicada com a queda do dólar. Ela pode fazer uma opção de venda. Após adquirir a opção, a empresa pode negociá-la em bolsa. Essa é uma diferença em relação ao contrato a termo. Porque olha só, imagina que em um mês o dólar subiu para R$ 5. A opção de compra do dólar 4,20, que agora é daqui a 2 meses, pode ser negociada a um valor maior, 50 centavos, por exemplo. Porque as chances do dólar voltar a 4,20 são muito baixas, então pode ter gente interessada a comprar essa opção aqui. E a empresa pode optar por vender, por exemplo. E aí ela vai lucrar ali como ela comprou a 5, ela vai vender a 50 centavos, ela vai lucrar 45 centavos por dólar. Diante dessa oportunidade, dessa situação, né, as opções costumam ser muito utilizadas por especuladores. Na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, os valores diários negociados em opções são cerca de 10 vezes os das ações. Só que, pessoal, especulação são operações de risco. Justamente o contrário do que a empresa deve buscar numa opção, que é a segurança. Tá? E os investidores também deveriam buscar mais minimizar risco do que especular com esse mercado futuro. E muita gente perde dinheiro com isso, né? E empresas também, às vezes, começam a querer fazer operações cambiais e esquecem que o lucro delas deve vir das operações produtivas. Não, isso aqui o objetivo não é ter lucro ou prejuízo, sim dar previsibilidade, como nós já falamos anteriormente. Outro mecanismo para você diminuir o risco do Brasil é a diversificação. Por quê? Uma empresa pode visualizar seus negócios como um portfólio de investimento. Então, olha, a Itaú S.A., um exemplo brasileiro, ela é, na verdade, acionista majoritária de várias empresas, como a Duratex, o Banco Itaú e a Alpargatas. E ela tem participação também em outras empresas, não necessariamente como majoritária. Ela pode ver essas empresas como diferentes negócios. E é importante que a empresa, ou até mesmo um investidor pessoa física, tenha uma parte dos seus negócios investidos em ativos que são protegidos frente à variação do risco Brasil. Olha só, quais são esses ativos que previnem o risco Brasil? Primeiro é a reserva em dólar, você pegar e investir na renda fixa nos Estados Unidos. Então você vai comprar título público americano. Se o risco Brasil aumentar, não vai afetar aqui seu risco. Se o risco Brasil aumentar e o governo brasileiro der um calote, não vai afetar seu título público americano. Você pode comprar também ações no exterior. Exemplo, a renda variável nos Estados Unidos também. Já existem corretoras no exterior que são acessíveis aos brasileiros. Existem os ETFs também, que são fundos de empresas brasileiras negociadas, de empresas estrangeiras negociadas no Brasil. Ou você pode ter um fundo também de renda variável multimercado, que são geridos por gestores aí de bancos, e eles incluem na carteira ativos estrangeiros. Você também tem ações brasileiras com receita em dólar, como eu falei, pode fazer parte do portfólio, como Vale, Petrobras. Enfim, uma empresa pode ter ações de outra empresa, então também isso se aplica à pessoa jurídica. E você tem ativos
chamados de valor, como ouro e criptomoeda. A criptomoeda ela é mais questionável, porque todas as moedas elas têm o seu lastro, ou seja, a sua segurança, embasada no governo do país. Só que a criptomoeda não, ela tem o seu lastro embasada numa tecnologia chamada blockchain. Como muitos economistas são críticos do poder público em geral, incluindo os economistas da escola austríaca, eles acham que vale a pena você ter criptomoeda, já que você não está sujeito, em tese, ao risco de nenhum país. Nem o risco Brasil, nem o risco americano, nenhum risco. Por outro lado, muitos investidores acham que isso não gera valor para a criptomoeda no geral. Mas isso é uma discussão, não vou entrar nela. Mas é importante dizer que também pode ser incluído ali como um ativo que previne o risco país. Aqui o nosso exemplo de uma carteira diversificada. Você tem aqui 30% em renda fixa no Brasil e 20% em ações nos Estados Unidos, no Brasil. Essa parte da carteira está sujeita ao risco Brasil. Tudo bem, o risco que o investidor pode querer correr. Mas pode ter no resto da carteira 25% em renda fixa nos Estados Unidos, 20% em ações nos Estados Unidos e 5% em Bitcoin, tendo outra metade da carteira imune, digamos assim, ao risco Brasil. Pessoal, nós vamos terminar essa aula com um mapa mental, tá? Concluindo essa aula com um mapa mental. Então, nós começamos falando do comércio exterior, que ele se baseia na chamada vantagem comparativa do David Ricardo. Só que ele possui riscos. Ele possui riscos comerciais que são iguais aí ao comércio também interno, só que ele possui riscos políticos extraordinários, que perfazem o chamado risco país, que existe para todos os países. Né? Você tem risco Estados Unidos, risco China, risco Argentina e o risco Brasil, que nós focamos aqui na aula. As consequências do aumento do risco Brasil, elas podem, socialmente falando, o que é que elas promovem? Fuga de capital estrangeiro, redução dos recursos disponíveis, menores investimentos na economia e menores índices de emprego. Isso aqui é um efeito cascata que vai acontecendo. Outros efeitos são a subida ali da gasolina e também o desincentivo ao empreendedorismo. Para as empresas, as consequências podem ser positivas ou negativas. Quando a empresa tem receita em dólar e custos em real, ela acaba se beneficiando do aumento do risco Brasil. Quando a empresa tem custos em dólar e receita em real, o aumento do risco Brasil é ruim para ela. Como é que você vai medir o risco Brasil? Existem 4 indicadores principais: a cotação do dólar, o EMB, o CDS e o rating. Como é que você vai se proteger do risco Brasil? Você tem, primeiro, hedges cambiais, que são contratos. Pode ser um contrato a termo, que é um contrato bilateral entre a empresa e o banco, ou pode ser um contrato futuro, que é um contrato aqui entre a empresa e uma outra parte, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, por intermédio de uma corretora. Outra forma de se prevenir é diversificação, é você enxergar ali a sua empresa como um portfólio de negócios e incluir negócios que sejam imunes ao risco Brasil, como, por exemplo, reserva em dólar, ações no exterior, empresas que se beneficiam do aumento do risco Brasil e ouro e criptomoeda. Pessoal, aqui nós temos uma atividade avaliativa desse nosso conteúdo. Cada aluno vai fazer um trabalho escrito para cada uma das 3 questões abaixo. Primeira questão. Escolha um dos indicadores, dólar, CDS, EMB ou rating, e pesquise a evolução do risco país das seguintes nações: Brasil, Argentina e Chile. Depois responda: o que explicaria a diferença histórica entre esses países? Então será feito um controle para que se tenha o máximo de alunos explorando cada um dos indicadores. Nós basicamente vamos dividir a turma em 4 grupos, né? Cada um pesquisando um indicador. O prazo de entrega é até o dia 10 agora de março, valendo 30% da avaliação. A segunda questão é:
Escreva um texto entre 20 e 30 linhas explorando as consequências sociais do aumento do risco Brasil. Se baseie nesta aula e em outras fontes. Prazo de entrega até 18/3, valendo 30% da avaliação também. A terceira questão é a seguinte. Suponha que você seja um gestor de uma empresa que atua no comércio exterior. Descreva a sua empresa e defina qual mecanismo de proteção ao risco Brasil você daria prioridade. Hedges cambiais em contrato a termo, hedges cambiais em opções, mercado futuro, ou diversificação. Justifique sua resposta. Prazo de entrega até o dia 25/3, valendo 40% da avaliação. Pessoal, essas são as referências dessa aula. Esta e todas as demais aulas da disciplina estão disponíveis no meu canal no YouTube, através dessa playlist aqui. Eu agradeço a todos pela presença e muito obrigado pela atenção.